Filipenses 3, versículo 12, 13 e 14. Paulo está falando aqui que deseja chegar, de alguma maneira, à ressurreição dentre os mortos, no sentido de quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. E aí ele diz no versículo 12: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos ministrando já há alguns cultos a respeito dessa passagem bíblica riquíssima. E o tema da mensagem de hoje: 5 chamados à transformação espiritual. 5 lições de sabedoria, 5 virtudes do cristão autêntico, 5 passos para o crescimento espiritual. E o texto da mensagem de hoje é Filipenses 3, do versículo 1 até o versículo 21. Como eu já li em algumas oportunidades o texto todo, nós fizemos opção para ler hoje com os irmãos o versículo 12, o 13 e o 14. Amém? Amém, irmãos? Então, só para relembrar um pouquinho do que nós já falamos aqui, a primeira lição que Paulo nos ensina aqui está alicerçado no versículo 11, 12 e 13, que ele usa a insatisfação de uma forma positiva. Paulo não está acomodado, Paulo está muito satisfeito com Jesus, mas faz uma avaliação da vida dele, sabe que Deus tem muito mais para ele. E se nós quisermos também alcançar as grandezas de Deus, nós também não podemos nos acomodar. Existe muita terra para a gente conquistar. Amém? Pois, em segundo lugar, nós falamos a respeito de devoção. Pois lá no versículo 14, na parte B do versículo, Paulo fala sobre devoção. Ele diz essa frase: uma coisa eu faço. Então Paulo está falando a respeito de que esse fazer dele em relação à obra está relacionado a servir a Deus, a corresponder à chamada de Deus para a vida dele. Que nessa noite Deus te levante como uma pessoa que faz, como uma pessoa que serve, como uma pessoa que quer ser um instrumento de Deus para fazer a diferença no planeta Terra. Amém? Em terceiro lugar, nós falamos a respeito de direção. E na parte C do versículo 13, na parte C do versículo 13, Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então Paulo tem uma direção.
E qual é a direção que Paulo entende que Deus dá a ele? Ele entende que ele tem que esquecer o passado. Porque se a gente ficar pensando só no passado, é bem possível que nós vamos deixar de captar, de discernir, de entender o presente que Deus nos dá agora, que Deus nos dá no dia de hoje. Amém? Então fique bem ligado naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus está falando. Em quarto lugar, nós falamos a respeito de determinação, pois no versículo de número 13 e no versículo 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo retrata a si mesmo como alguém que é determinado, e que você seja uma pessoa determinada. Paulo nos ensina aqui que é para frente que se anda. Amém? Você não pode ficar patinando, você não pode ficar andando de marcha ré, você não pode ficar titubeando no sentido de se desviar para a esquerda ou para a direita, porque a voz de Deus por detrás de ti diz: este é o caminho, andai nele. O teu caminho é para frente, a tua jornada é para frente, toca a tua vida para frente em nome de Jesus. Amém? E depois a gente elaborou aqui 10 metas, no sentido de que essas metas nos ajudem a ser pessoas determinadas. Compartilhei as 10 metas com vocês, e no último domingo falei sobre a quinta palavra de sabedoria, e ressaltei que a quinta palavra é a palavra disciplina. Paulo era um homem disciplinado, pois ele, no versículo 14, no versículo 15, no versículo 16, ele diz essas palavras: prossigo, chegamos, andemos nas mesmas regras e sintamos. Então essas palavras demonstram que Paulo, ele era um homem que tinha disciplina. Acontecesse o que acontecesse diante dele, ele mantinha a disciplina da sua vida, ele não mudava o conceito, o planejamento, o projeto que ele tinha para a vida dele. Ele continuava dentro daquilo que ele alicerçou a sua vida. Então, deve haver disciplina em nossa vida cristã. Quem tem alvos de Deus deve ter também disciplina para alcançá-los. Eu tenho muitos alvos e quero alcançar, e creio que vou alcançar em nome de Jesus. Quem tem alvos aqui? Amém? Então, se você desenvolver a disciplina, você vai alcançar esses alvos. E aí, eu disse no último domingo, né, que Paulo, nesses últimos versículos, retrata a si mesmo como um atleta. E ele declara que para o atleta ser vencedor, ele precisa treinar diligentemente e até mesmo se submeter a alguns sacrifícios. Alguém disse diante de Deus: não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada, né? Então nós temos que ter metas, propósitos, disciplina e objetivo na vida. E na corrida da vida é importante saber antecipadamente aonde desejamos chegar.
E a partir do momento que a gente elabora aonde a gente quer chegar, nós devemos lutar para alcançar o alvo estabelecido. Amém? E aí, eu disse para os irmãos no último domingo, que nós precisamos desenvolver uma vida voltada para a disciplina, e eu acabei elaborando 10 metas para a gente se transformar em pessoas que têm a sua vida alicerçada na disciplina. E eu falei só da primeira meta. Eu falei que nós devemos ter o quê? Autocontrole. A disciplina espiritual exige autocontrole e a capacidade de resistir às tentações que nos afastam do caminho de Deus. E aí eu disse que quem quer ser um abençoador da sua casa, que quem quer ser um abençoador da sua família, que quem quer ser um abençoador na sua vizinhança, que quem quer ser um abençoador no ambiente de trabalho, que quem quer ser um abençoador no vai e vem da vida, ele precisa, em primeiro lugar, a ser líder de si mesmo. Como é que você vai liderar pessoas se você não tem autocontrole? Se você não tem controle sobre as suas emoções? Se você não tem controle ao se deparar com as adversidades que estão diante de você? Então, nós desenvolvemos aqui uma ministração em cima do autocontrole. Então, nessa noite eu vou falar coisas que eu não falei até aqui. Amém? Eu só dei uma pincelada porque eu estou aqui todo dia. É impossível eu deixar de me ouvir, porque eu estou dentro de mim. É impossível o homem Sandro se separar do pastor Sandro. Nós sempre estamos juntos. Mas quando a gente fala a nível de individualidade, né, nem todo mundo consegue vir a todos os cultos. Então a gente deu essa pincelada para que a gente possa caminhar junto. Amém? Então a segunda meta que a gente elaborou para a gente desenvolver a disciplina está voltada para a priorização das coisas espirituais. A disciplina nos ajuda a priorizar as coisas espirituais sobre os prazeres passageiros desse mundo. Ou seja, o nosso compromisso com Deus, as coisas espirituais estão acima dos prazeres passageiros desse mundo. Então, irmão, num certo dia a Bíblia vai dizer que Elias se escondeu numa caverna. E a Bíblia diz que Deus fez aparecer diante dele algumas manifestações poderosas. A Bíblia diz que diante dele se manifestou um vento muito forte. Diante dele se manifestou um terremoto. E diante dele se manifestou uma presença muito forte de fogo. Mas Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e Deus também não estava no fogo. E de repente Deus se manifestou através de uma voz mansa e tranquila. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? Porque frequentemente eu e você queremos que Deus se manifeste na nossa vida de forma sobrenatural.
através de um terremoto, através de um vento muito forte, de um redemoinho, através de uma chama de fogo grandiosa e gloriosa. Mas, irmãos, a Bíblia está trazendo para nós, através dessa passagem, que se acontecer terremoto o tempo todo, ele vai acabar destruindo aquilo que tiver na esfera de ação desse terremoto. Então, quando você ouve falar de um terremoto, é coisa de momento, é de pouco tempo. Quando o vento sopra muito forte num lugar, na esfera que ele estiver atuando, ele também derruba tudo. Arranca as árvores, quebra os galhos, arranca as telhas dos telhados. Então, vento forte, ele sempre se manifesta em momentos de poucos minutos, porque senão ele destrói tudo. Imagine vocês se a manifestação de um fogo muito forte fosse uma manifestação de muito tempo, e ia incendiar tudo. Então, quando Deus produziu essas manifestações diante de Elias, e Elias não conseguiu ver Deus naquelas manifestações, ele só viu Deus na manifestação de uma voz tranquila e calma. Deus estava dizendo: olha, terremoto não é coisa de todo tempo, de toda hora, de todo momento. São manifestação só de pequenos momentos. Fogo alto é manifestação também só de momentos. Vento forte é manifestação também só de momentos. Mas eu não sou um Deus de apenas se manifestar em alguns poucos momentos da sua vida. Eu não sou Deus de momentos, eu sou Deus de toda hora. Eu sou Deus de todo tempo. Eu sou Deus em toda a circunstância. Eu sou Deus que vai adiante de você e endireita os caminhos tortos, quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Essas últimas frases que eu disse aqui, que está relacionado à palavra de Deus no livro de Isaías, é Deus falando para você: eu vou adiante de ti, eu endireito os caminhos tortos, eu quebro as portas de bronze e eu despedaço os ferrolhos de ferro, para que você saiba que eu sou o Senhor da sua vida. Então o Espírito Santo trouxe aqui nessa noite para dizer para você: olha, não viva só de momentos. Porque de repente, diante de uma situação que está acontecendo na tua vida hoje, você está tomando uma decisão definitiva. De repente está acontecendo um problema diante de você. Você está lutando por algo, você está buscando algo. Mas o inferno se levantou contra a tua vida. Satanás levantou circunstâncias que tramam contra a tua vida e querem que você desista. E de repente você tomou uma decisão definitiva de desistir. Mas eu te trouxe aqui nessa noite para dizer que esse problema ele é momentâneo. A medida definitiva que você tem que tomar diante desse problema, a decisão definitiva que você tem que tomar diante desse problema, é não desistir jamais. É
permanecer firme diante desse problema, porque esse problema é transitório, ele vai passar. Essa angústia vai passar. Essa dor vai passar. Essa tristeza vai passar. Esse problema não ficará para sempre diante de ti, porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo e a sua concupiscência passa, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Então, tudo que está acontecendo com você é transitório, mas a bênção do Senhor sobre a tua vida é definitiva. Por isso, permaneça firme, porque Deus tem para você a grande vitória que você precisa. Então, eu já vi pessoas que vendem a alma por um momento. Eu já vi pessoas que vendem a alma por momentos passageiros. Existe uma frase do cotidiano desse mundo que diz assim, que todo ser humano tem um preço. E na realidade que Satanás, fundamentado nessa frase, se apresentou diante de Jesus, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que ele vai apresentar todos os reinos do mundo e diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele quis colocar um preço diante de Jesus para comprar a fidelidade de Jesus. E na realidade Satanás não é dono de nada, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus foi nas partes mais profundas do inferno e tirou das mãos de Satanás as chaves do inferno e da morte. Ele não tem nem a chave da casa dele, ele não tem. E Jesus foi firme. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque só ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E a Bíblia diz que Satanás bateu em retirada e os anjos vieram e serviram a Deus naquele momento. Amém, irmãos? Então, por mais difícil que está sendo a tua caminhada, não permita que momentos passageiros sobreponham a importância da integridade e aos valores fundamentais da vida. Irmãos, nós somos uma instituição como igreja que tem valores. E nós não podemos abrir mão dos nossos valores. Que você não abra mão dos valores cristãos. Que você não abra mão dos valores da palavra. Que você não abra mão dos valores da espiritualidade que o Espírito Santo está desenvolvendo em você, e assim você ganhará o céu. Amém? Mas a terceira meta que eu elaborei, que eu gostaria de dividir com vocês aqui nessa noite, é a meta da regularidade na oração e a regularidade na leitura da Bíblia. A disciplina espiritual inclui a prática regular da oração e a prática regular do estudo da palavra de Deus como fontes de orientação e crescimento espiritual. Amém, irmãos? Então, existem pessoas que são gigantes do saber, mas são nanicos e anões da oração.
Existem pessoas que são gigantes na oração, mas são nanicos e anões no conhecimento. Então, lá em Isaías, capítulo 40, ali no versículo 31 em diante, esse texto retrata a igreja como águia de Deus. Você é a águia de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Pergunto para vocês, uma águia tem quantas asas? 2 asas. Por que será que você, como águia de Deus, não consegue voar? Não consegue decolar? Não consegue chegar à augusta presença de Deus? Por que será? Pergunto para você, se faltar uma asa para a águia, ela vai voar? Não vai. Então nós precisamos dessas 2 asas espirituais, a graça, que vem através da oração, e o conhecimento, que vem através da leitura da palavra de Deus. E quem falou isso foi o apóstolo Pedro. Ele disse, crescei na graça e no conhecimento. Porque uma pessoa que só tem conhecimento e não tem vida de oração, ela vai se tornar uma pessoa que é formalista. E uma pessoa que só tem vida de oração e não tem conhecimento, ela vai virar uma pessoa que é fanática. Deus não vai dar poder para quem não tem conhecimento. Porque quem não tem conhecimento não saberá fazer uso do poder. Esse aqui é o manual do construtor. Amém? Esse aqui é o manual daquele que construiu e constituiu a nossa vida. Amém? Por falta de conhecimento, os discípulos de Jesus que todos os dias ouviam os ensinamentos de Jesus, mas parece que nos momentos que Jesus ministrava, não prestava atenção, porque senão não ia fazer isso. Eles disseram assim, olha, nós encontramos 2 aqui expulsando um demônio, como eles não andam com a gente determinou que eles se calassem. E levaram um puxão de orelha de Jesus. Jesus disse, quem é por nós não será contra nós. Jesus não foi recebido numa aldeia e outros disseram assim, olha, quer que a gente ore e mande descer fogo do céu sobre essa aldeia? E Jesus deu outro puxão de orelha. O Deus que a gente serve é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Amém? O Deus que a gente serve não é o Deus que quer destruir, mas é o Deus que quer construir. Amém? Então nós precisamos ter a graça e o conhecimento na nossa vida na mesma medida. Porque eu pergunto para vocês, se uma águia tiver uma asa menor que a outra, ainda que ela consiga voar, o voo dela não será perfeito.
Então, muitas vezes a nossa espiritualidade, ela não é uma espiritualidade que impacta, que conquista, que abençoa, que cura, que liberta, que transforma, que enxuga as lágrimas, que transforma as trevas em luz, que transforma o maior mal no maior bem, a maior derrota na maior vitória, o maior fracasso no maior sucesso. Porque a vida de oração comparada com a vida de conhecimento bíblico e vice-versa, está descompensada. Mas que nessa noite, que você está aqui diante de mim, ainda que o inferno pense que você está parado, você não está parado, você está sendo preparado. Deus está te preparando. E ao mesmo tempo que Deus está te preparando, Deus está desenvolvendo o conhecimento que Pedro falou que era tão importante. Deus vai desenvolver também na sua vida, daqui a pouquinho, a graça. Porque o Pedro, usado por Deus, falou da importância da graça também. E daqui a pouquinho nós vamos buscar Deus em oração e vamos alcançar a graça de Deus e o poder de Deus e a glória de Deus para a nossa vida. Amém? E tendo o conhecimento e a graça na mesma medida, nós vamos voar como águia de Deus. Deus colocou dentro de você um coração de águia. Deus tirou de você um coração de pedra e Deus colocou em você um coração de carne. Deus colocou em você um coração valente. Por isso não seja frouxo no dia da angústia, senão a tua força será pequena. Assim diz o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Então, meus irmãos, quanto que você falou com Deus no dia de hoje? Quantas vezes você orou no dia de hoje? Olha que interessante. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz que Deus fala de várias formas e de várias maneiras. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Basta olhar para o céu, Deus fala com você. Basta você olhar para as coisas criadas, Deus vai falar com você. Se você olhar para uma formiga, tem um texto na Bíblia que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para o seu caminho, você sabe, Deus usa até uma formiga para falar com a gente. Se você olhar para uma aranha, e vamos dizer que uma aranha se estabeleça aqui nessa galeria e que ela desça, se você estiver olhando de longe, você vai pensar que a aranha está voando, mas ela não está. Ela está se sustentando por um fio. E nós somos sustentados também pela graça. É o fio da graça que te sustenta. Que faz você se estabelecer. Então, Deus fala de várias formas, de várias maneiras. Deus fala através do juízo. Deus fala através do juízo, né? Por exemplo, a razão nos ensina que todo efeito deve ter tido uma causa suficiente. Por exemplo, você passa por um problema, você pergunta, por que causa? Por exemplo, você está andando na estrada, o carro para. Por que parou? De repente você olhou lá no painel do carro e o ponteiro do combustível do teu carro está quebrado. E aí você vai entender o quê? Acabou o combustível e o carro parou.
Qual foi o efeito? O carro parar. Qual foi a causa? A falta do combustível. Por exemplo, a tua colheita não está sendo boa. A colheita é o efeito. Por que causa? A gente não colhe aquilo que a gente planta? Por que causa que a colheita não está sendo boa? Deixa eu corrigir aqui e falar, para vocês entenderem melhor. A tua colheita não está sendo boa. Aí você pergunta, por que causa que eu estou colhendo coisas que não são boas? Aí a razão vai te levar a você repensar o teu plantio. Se a tua colheita não está sendo boa, é porque o teu plantio não está sendo bom. Muda as sementes que você está plantando e a tua colheita vai ser maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Então, Deus fala de várias formas e de várias maneiras. Deus está falando hoje aqui através da palavra que eu estou pregando. Deus falou através da abertura que a irmã Ana deu. Deus falou através do louvor. Deus pode falar através de uma criança. Deus pode falar através de alguém. Deus mandou homens aos homens, para que os homens levassem uma palavra aos homens para que eles pudessem ouvir. Quantos profetas Deus levantou? Quantos homens Deus levantou? Mas quando Deus queria trazer uma mensagem definitiva para o homem, Deus enviava um anjo. Mas aí em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, falou que nos últimos dias, Deus tomou uma atitude definitiva e enviou o seu Filho, que é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que fez a purificação dos nossos pecados através do seu próprio sangue. Esse Jesus está sentado à destra da majestade nas alturas. Então eu falei tudo isso aqui para chegar onde eu quero chegar. Deus fala de muitas formas e de várias maneiras, ok? Mas Deus deixou só um caminho para você falar com Ele. E qual é esse caminho? A oração. Quem não ora não fala com Deus. Quem não fala com Deus não pode estar feliz, não pode viver feliz. Porque quando você fala com Deus, Deus te escuta. E quando Deus escuta, Ele responde a tua oração. E quando Deus responde a tua oração, Ele traz sobre você a vitória do alto. Quando você fala com Deus, você tira toda a angústia do seu coração, porque você lança sobre Ele a tua ansiedade. Amém? Você troca de fardo com Ele. Como está escrito em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então Ele quer trocar de fardo com você. Você vai deixar o teu fardo pesado e vai levar um fardo leve. Amém? Você vai deixar o jugo que é ríspido em relação à sua vida e vai levar um jugo suave. E nós vamos fazer isso através do quê? Através da oração. E tendo conhecimento e tendo graça, nós então seremos pessoas disciplinadas, pessoas que vão alcançar o céu em nome
de Jesus. Que Deus abençoe você.